Quando você tem pouco tempo para estudar, você precisa fazer isso com estratégia, precisa ter uma forma correta e um método ideal para você otimizar esse tempo. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar como que você vai estudar qualquer conteúdo e conseguir aprender em 4 horas. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal, onde aqui a gente aprende a estudar de verdade e não só decorar. Eu sou Igor Psique, sou estudante de Neurociência e Aprendizado, ajudo você, que é universitário, concurseiro, que tem o objetivo de aprender mais em menos tempo, que quer melhorar a sua forma de estudar e evoluir nos estudos. E se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu falo sobre estudos e ajudo estudantes a potencializar os seus aprendizados. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve. Bom, mas sem mais delongas, como que você vai estudar e conseguir aprender um conteúdo só tendo 4 horas disponíveis para fazer isso? A primeira coisa que eu sempre gosto de falar é que quando a gente está falando sobre um estudo que é em um tempo reduzido, que eu acho até ideal, 4 horas é suficiente, só que o que você precisa fazer? Você precisa ter estratégia. Quando a gente está falando sobre um estudo otimizado, então a gente está falando sobre um estudo em pouco tempo. E como que a gente já pode otimizar isso? O primeiro ponto que eu gosto de comentar é a questão de as aulas. Como que você vai assistir as aulas da escola ou da faculdade, seja lá a aula que você precisa assistir. Como que você já vai aproveitar otimizando esse tempo que você vai perder ali assistindo essas aulas. Como que você pode fazer? Muitos estudantes, eles deixam para estudar depois de ter assistido a aula. E isso não é tão estratégico, não é tão vantajoso. Porque na aula o professor está explicando um conteúdo e muitas vezes ali a gente não consegue compreender direito. Às vezes a gente consegue compreender, mas não consegue aprender. Então a gente consegue entender o que o professor está dizendo, mas isso e aquilo das informações não ficam na nossa mente. Então como que a gente faz para que a gente consiga otimizar esse tempo que a gente está em sala de aula? A primeira coisa que vai fazer é separar 2 horas, então a gente já vai usar 2 horas um dia antes da aula. Por exemplo, você tem aula amanhã, que é segunda, e você vai ter a matéria de História e Química, vamos dizer assim, vamos usar esse exemplo aqui. O que você vai fazer? Você vai pegar essas 2 horas que você tem disponível e vai estudar o tema da aula. Por exemplo, na aula de Biologia e Química, você vai estudar lá sobre célula ou substâncias inorgânicas e substâncias orgânicas. O que você vai fazer? Então, você vai pegar esse dia que você tem antes, essas 2 horas, e você vai estudar esse conteúdo. Vai estudar num nível assim genérico, vamos dizer assim, para você ter uma base desse conhecimento. E por que isso é tão importante? Porque quando você tem uma base de conhecimento, quando você chegar na aula, você não vai ficar tão perdido. Então ali a gente vai otimizar melhor o tempo. Então a gente vai estudar um dia antes, você vai pegar esse conteúdo e vai estudar o tema e vai fazer um resumo sobre isso. Então 2 horas para você fazer isso. Estudar o conteúdo e fazer o resumo. Beleza, fez o resumo, foi para a aula da escola ou da faculdade, seja lá qual for. Foi para aula, leva esse resumo. Você vai sentir que você consegue prestar melhor atenção no que o professor está dizendo, porque você não fica tão perdido. Porque muitas vezes o professor começa a explicar o conteúdo e você não sabe nem a base disso. Então o que acontece? Você começa a viajar, começa a se distrair, aquilo fica uma aula chata. Então quando você tem uma base, que é o que você fez agora, você já está otimizando o tempo e consegue ter mais vontade de assistir aquela aula. Outra coisa, conforme ele vai falando os pontos, você não vai precisar ficar naquela dúvida, eu anoto ou eu presto atenção, eu anoto ou eu presto atenção. Você vai ter a certeza de que agora você só precisa complementar aquele resumo que você já fez. Então, o professor falou alguns pontos que eu não tinha anotado no meu resumo. Opa, eu vou complementar. Tá vendo que você agora não precisa ficar se matando entre só prestar atenção no que o professor está falando ou só ficar anotando? Você agora consegue anotar e prestar atenção. Então, você consegue adicionar novas informações e ainda conseguir prestar atenção no que o professor disse. Isso já vai deixar o conteúdo 90% mais claro na sua cabeça. Mas para que a gente consiga fazer com que ele fixe de fato na nossa mente, então a gente já usou 2 horas, a gente só tem mais 2 horas. Então acabou a aula lá e você foi para casa, ou pode ser até mais tarde, depois você foi trabalhar e depois, num horário depois. O que a gente vai fazer? 1 hora, a gente vai pegar agora de novo, então vai fechar 3 horas. Nessa 1 hora, você vai lapidar esse conteúdo que você assistiu na aula. Então, o que você vai consertar o teu resumo? Você fez o resumo um dia antes, assistiu a aula, complementou com o que o professor disse, agora você vai lapidar isso, você vai corrigir esses erros desse resumo. Então, agora eu vou colocar as informações que eu aprendi e junto disso eu vou adicionar com o que o professor passou em sala de aula. Isso você vai estar lapidando. E outra coisa que é muito importante, quando você for fazer o teu resumo, você precisa fazer um resumo que ligue uma informação na outra. Quando a gente está falando sobre memorizar as informações e aprender elas, a gente precisa que as informações elas se liguem.
Então, por exemplo, eu estudei sobre a base lá e eu levei para aula e o professor falou alguns conceitos que não estavam meio soltos. E para ficar um resumo mais coeso, o que você precisa fazer? Na hora de corrigir, você vai colocar os pontos base e vai ligando uma coisa na outra. Ah, então, a substância inorgânica é isso, que funciona disso e tem essa função isso. Essas substâncias são as principais características e tal, e tal, tal. Tá vendo que eu tô ligando uma coisa na outra? Quando você faz isso, você deixa o conteúdo muito mais claro para sua mente. E as informações que mesmo que você estudou e que não ficaram fixas na sala de aula, que você ainda ficou um pouco confuso, você vai aproveitar essa 1 hora, além de lapidar esse resumo, você vai aproveitar para pesquisar sobre essas informações que ainda ficaram faltando. Então aí você já vai preencher muitos erros. E a outra 1 hora, que é esse momento é o fundamental. Essa última hora, que vai fechar as 4 horas, você vai fazer em revisão. E qual vai ser a forma de revisão que você vai utilizar para você otimizar teu tempo? A revisão, ela só é relevante quando ela tem a ação e quando ela tem a evocação das informações. Calma, Igor, mas como assim? Quando a gente está falando sobre revisão, a gente está falando sobre relembrar as informações. A gente está falando sobre trazer isso de volta na nossa mente. E a melhor forma de fazer isso, sempre, guarde isso na sua cabeça. A melhor forma de fazer uma revisão e trazer essas informações na sua mente é através da verbalização. O que seria verbalização? Falar sobre o que você estudou. Então, eu estudei sobre as substâncias orgânicas, eu vou falar sobre isso. Ah, Igor, mas é só falar? Não. Precisa ter um contexto, precisa ter uma forma disso. Então, vamos lá. Vamos usar o exemplo aqui. A gente está falando sobre as substâncias inorgânicas. Eu vou simular como se eu estivesse dando uma aula sobre substâncias inorgânicas. Então, a gente vai falar, substância inorgânica é isso, ela funciona disso, e ela tem a função de... E quando você for explicando, você vai fazer uma função que a gente chama que é nosso cérebro, que é de evocação de informação. Você está tendo que se esforçar para relembrar aquilo que você estudou. Então, quando você faz isso, você deixa isso fixo na sua memória. Isso é muito importante. Todo estudante devia saber fazer isso da questão da verbalização. Porque toda vez que você fala sobre isso, você tem que esforçar a tua mente a relembrar. Por exemplo, tente lembrar agora o telefone da sua mãe. Algumas pessoas já sabem isso de cor. Ou tenta lembrar agora o CPF de alguém da sua família. Você tem que se esforçar para lembrar. E quando você faz isso, você vai deixando cada vez isso mais firme na sua cabeça. Então a chance de você esquecer é muito menor. Então a verbalização ela vai ajudar nesse ponto. Outro ponto que a verbalização vai te ajudar a otimizar essa 1 hora que você tem sobrando agora, né? Para fechar as 4 horas. Ela vai ajudar quando em preencher lacunas. Quando você estiver explicando, você vai perceber que algumas vezes você vai fazer... significa que aquilo não está bem claro. E aí que você vai tirar a prova real do que tá de fato na sua mente, o que você não aprendeu. Então, quando você perceber que está e não consegue desenvolver a explicação de um termo ou de uma parte do conteúdo, você para, anota que aquilo você precisa revisar, aquilo você precisa reestudar esse conteúdo, então, reestudar aquele pontinho. E é nisso que você vai fechar as 4 horas e com todo o conteúdo guardado na sua memória, com um resumo para você caso precise revisar na semana de provas e tudo ali muito alinhado e ainda assim conseguindo otimizar essas 4 horas que são, vamos dizer assim, suficientes para que você consiga estudar. Então, dessa forma que você vai conseguir potencializar os seus estudos. Quando eu falo sobre estudo, a gente fala sobre estratégia, é isso que você precisa ter. E se você chegou até aqui, significa que você quer aprender a estudar de verdade, que você quer melhorar sua forma de estudar. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui que eu solto vídeo segunda, quarta e sexta, sempre com conteúdos novos para ajudar vocês na questão do estudo. Outra coisa que eu sugiro vocês também é me seguir no meu Instagram, tá apresentando para vocês, @IgorPsico. Lá eu respondo caixinhas de perguntas de vocês, onde eu consigo tirar uma dúvida mais próxima, então vocês conseguem perguntar e eu responder mais rápido para vocês. Também tem o meu direct e também tem o meu curso, que é o MIP, onde eu ensino as pessoas a estudarem da forma correta, aprenderem a estudar de verdade. Lá eu ensino como você memorizar da forma correta, como que você aprender o conteúdo, como que você revisar, como você assistir uma aula de forma estratégica. Tudo isso lá tem. Lá eu ensino o que a escola deveria ter ensinado para vocês, né? Que é aprender a estudar de verdade. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu te encontro no próximo vídeo. Tchau!